Duas garotas foram de patinete até a loja comprar alguns lanches. Mas esse simples passeio tomou um rumo sombrio, e os detalhes são realmente chocantes. Ao longo dos anos, houve muitas reviravoltas inesperadas nessa história, algumas quase inacreditáveis, e o final foi bastante surpreendente. Michaela Gerest nasceu em 24 de janeiro de 1979 em Oakland, Califórnia. Ela foi a primeira filha tão esperada por seus pais, após 5 anos de tentativas. Mais tarde, os pais de Michaela tiveram mais 2 filhos e se mudaram para uma cidade mais tranquila chamada Hayward. Era um lugar tranquilo para sua família em crescimento. Michaela era uma criança típica e alegre, que gostava de brincar com seus irmãos e passar tempo com sua melhor amiga, Katrina. As meninas praticamente moravam uma em frente à outra, então estavam sempre se visitando e brincando perto de suas casas. Em 19 de novembro de 1988, quando Michaela tinha 9 anos, ela e Katrina corriam de um lado para o outro entre suas casas, experimentando diferentes roupas para uma apresentação escolar. Era um dia alegre, pois marcava o início do feriado de Ação de Graças. Por volta das 10 da manhã, o pai de Katrina lhe deu $1,05 para comprar doces. As meninas, animadas, correram para a casa de Michaela para perguntar à mãe dela se podiam ir à loja próxima, que ficava a menos de 1,5 km de distância. A mãe de Michaela tinha dúvidas em deixá-las ir, pois ambas tinham apenas 9 anos e nunca tinham ido à loja sozinhas. Embora já tivessem ido muitas vezes, sempre estavam acompanhadas de familiares ou de meninas vizinhas mais velhas. Após alguma discussão, a mãe de Michaela concordou com a condição de que comprassem doces e voltassem direto para casa. Ela estava particularmente preocupada com a segurança de Michaela, já que ela era a tão esperada primeira filha, um verdadeiro milagre para seus pais. Naquele dia, a mãe de Michaela acreditava que nada de ruim aconteceria. A loja ficava a uma curta distância, e as meninas planejavam ir de patinete até lá. Michaela correu de volta para a casa de Katrina. Elas pretendiam usar 2 patinetes idênticos, então Katrina pegou o dela e pegou o outro emprestado do irmão. Foram à loja, deixaram suas scooters por perto e entraram para fazer as compras. Quando saíram, ficaram tão absortos na conversa que se esqueceram completamente das scooters. Começaram a caminhar para casa, mas logo perceberam o erro e voltaram para onde as tinham deixado. Foi então que perceberam que a scooter de Michaela havia sumido. Pensando que alguém a tivesse movido, as meninas decidiram dar a volta na loja por diferentes lados para procurá-la. Michaela caminhou para o estacionamento e logo avistou sua scooter ao lado de um carro estacionado a poucos metros da loja. Ela caminhou em direção ao local, mas de repente, Katrina ouviu um grito aterrorizante. Correu de volta e viu um homem agarrando Michaela e a forçando a entrar no carro, bem ao lado de sua scooter. O homem retornou rapidamente ao banco do motorista e arrancou em alta velocidade. Chocada, Katrina correu de volta para a loja e avisou a caixa sobre o que acabara de acontecer. A funcionária da loja imediatamente chamou a polícia, que chegou ao local em alguns minutos. A funcionária da loja também ligou para o pai de Michaela, pois eles se conheciam, e o informou sobre a situação. O pai de Michaela, acompanhado pelo pai de Katrina, correram para a loja onde os investigadores já estavam presentes. O homem disse à esposa para ficar em casa, perto do telefone, caso a polícia ligasse. Os detetives enfrentaram vários desafios imediatamente. Não havia câmeras de vigilância perto da loja, e a única testemunha do sequestro foi Katrina, que estava em estado de choque e mal conseguia falar. Seu pai foi autorizado a levá-la para casa. A caixa da loja forneceu a primeira pista, mencionando que um homem suspeito estava rondando a loja pouco antes do sequestro. Ele estacionou o carro, saiu, mas não entrou na loja. Em vez disso, caminhou ao longo do prédio, espiando pelas janelas e aparentemente observando as moças. Ela teve a intuição de que ele poderia estar planejando roubá-la. Segundo a descrição dela, o homem era branco, tinha cerca de 30 anos e um bigode proeminente. Ele chegou em um sedã antigo de cor bordô, mas o modelo e a placa não eram claros. Após coletar a descrição do sequestrador, a polícia criou um retrato falado e o divulgou à imprensa. A notícia do sequestro se espalhou rapidamente pela cidade, e até mesmo além dela, chocando a população com a audacidade de um ato tão descarado, perto de uma área movimentada. O retrato falado e a descrição do carro do suspeito também foram distribuídos para centenas de policiais em patrulha por todo o condado. Os policiais começaram a abordar todos os veículos que correspondiam à descrição,
na esperança de encontrar a menina com vida. Entretanto, os detetives entregaram a scooter de Michaela aos peritos forenses para exame. Eles acreditavam que o sequestrador tinha visto Michaela e Katrina chegando à loja e, deliberadamente, movido uma das scooters para perto da porta traseira do seu carro, para facilitar o sequestro. Isso os levou a pensar que suas impressões digitais poderiam estar na scooter, e de fato, encontraram uma impressão digital que não pertencia a ninguém da família de Katrina, nem à menina de 9 anos. No entanto, havia um desafio: a impressão digital era parcial, dificultando a busca em bancos de dados. Naquela época, a tecnologia não era tão avançada para tais procedimentos, então a polícia teve que recorrer a comparações diretas com potenciais suspeitos. Na noite do dia do sequestro, o FBI se juntou ao caso, pois havia um aumento no número de desaparecimentos de crianças não só em Hayward, mas também em cidades vizinhas. Eles suspeitavam de uma possível ligação entre o caso de Michaela e esses outros desaparecimentos. Apesar do envolvimento do FBI e da ampla cobertura da mídia, houve pouco progresso na localização da menina desaparecida. Os pais de Michaela ficaram compreensivelmente devastados. Sua mãe se culpava pelo ocorrido e relembrou um incidente perturbador que aconteceu apenas uma semana antes do sequestro. Michaela tinha acordado muito cedo certa manhã, sentado na mesa da cozinha, e afirmado que estava escrevendo um poema. Isso era estranho, pois ela não tinha costume de acordar tão cedo. Ela mencionou que havia sido despertada por um barulho no ático e que se sentiu inspirada a escrever um poema sobre pessoas sendo sequestradas e mantidas em áticos, e não mortas. Na época, sua mãe achou estranho que uma menina de 9 anos expressasse tais ideias, mas após o sequestro isso adquiriu um significado sinistro e quase místico. Ela não podia imaginar se Michaela, sem querer, havia previsto seu próprio destino. Nos 2 dias seguintes ao sequestro, a polícia fez esforços exaustivos para encontrar o suspeito e a menina desaparecida. No entanto, enfrentaram inúmeros desafios e, apesar de todos os seus esforços, não estavam mais perto de encontrar Michaela. Eles decidiram reinterrogar Katrina, na esperança de que ela pudesse fornecer mais informações, agora que algum tempo tinha passado. Nesse momento, os investigadores se depararam com uma reviravolta intrigante. A garota que testemunhou o sequestro e a caixa do supermercado deram descrições completamente diferentes da aparência do sequestrador. Segundo o relato dela, o homem aparentava ter cerca de 20 anos, com longos cabelos claros e desalinhados que chegavam aos ombros, e o rosto coberto de espinhas. Ela também notou seus olhos azuis, que o lembravam os de uma Fox. Ela também se lembrou de alguns detalhes sobre o carro. Era um sedã bege, de forma quadrada e com várias amassadas. A polícia logo percebeu que a caixa havia descrito uma pessoa completamente diferente. Ela tem suspeitado por causa do comportamento suspeito de um homem perto da loja, mas Katrina, que de fato vira o sequestrador, descreveu um homem em um veículo totalmente diferentes. Isso representou um desafio significativo para os investigadores. Eles haviam divulgado um retrato falado impreciso do suspeito através da mídia e para os policiais em patrulha, levando todo mundo a procurar por um indivíduo completamente diferente. Tudo isso ocorreu nas cruciais primeiras 48 horas após o sequestro, o período mais crítico para uma resolução rápida. Com base na descrição da menina, eles prontamente criaram um novo retrato falado e o redistribuíram. Além disso, a polícia decidiu entrevistar todos os homens da região com antecedentes criminais por crimes sexuais. Numerosos voluntários também se juntaram aos esforços indo de porta em porta para entrevistar os moradores, na esperança de que alguém reconhecesse o sequestrador ou fornecesse alguma outra informação relevante. Eles distribuíram milhares de panfletos com a foto da garota e uma descrição do incidente. Nos primeiros dias, impressionantes 42 mil desses panfletos foram distribuídos. Após alguns dias, receberam a primeira pista intrigante. 3 pessoas entraram em contato com eles relatando uma trilha em um vasto parque nacional perto de sua cidade. Durante a excursão, caminhantes experientes encontraram pegadas no chão, percebendo que um conjunto pertencia a um adulto e o outro a uma criança. Eles decidiram seguir as pegadas e acabaram encontrando um cobertor e embalagens vazias de fast food no meio da floresta. A polícia considerou a possibilidade de que esses rastros pudessem estar ligados a Michaela e seu sequestrador. O perfil psicológico desenvolvido por especialistas do FBI também sugeria que o sequestrador provavelmente levaria sua vítima para um local o mais distante possível da civilização. Dado o tamanho do parque e sua proximidade com a cidade, isso parecia se encaixar perfeitamente nessa teoria. Os detetives decidiram vasculhar o parque utilizando todos os recursos disponíveis.
Eles percorreram o terreno enquanto helicópteros com imagens térmicas sobrevoavam a área. No entanto, todos os seus esforços foram em vão. Eles não conseguiram encontrar a menina nem qualquer evidência. A polícia continuou a busca em outros parques, montanhas e locais remotos, mas tudo levou a becos sem saída. Paralelamente, receberam um número impressionante de denúncias. Devido à ampla cobertura da mídia nacional, somente no primeiro mês de investigação foram recebidas cerca de 4.000 denúncias. Os investigadores tiveram dificuldades para dar seguimento a cada uma delas, o que se mostrou extremamente desafiador. O caso foi amplamente discutido entre os moradores da vizinha São Francisco e cidades próximas. Até mesmo figuras conhecidas fizeram apelos ao público, incentivando as pessoas a compartilharem qualquer informação com a polícia. Logo, uma recompensa substancial de $70.000 foi oferecida e a fotografia de Michaela apareceu em milhões de caixas de leite por todo o estado. Apesar de tamanha participação da comunidade e da abundância de pistas, os detetives não conseguiram avançar no caso. No final de dezembro, um mês e meio após o início das buscas, a polícia admitiu que o único progresso obtido havia sido a verificação de milhares de pistas. Desde então, não houve avanços por muitos meses. A polícia continuou a receber inúmeras denúncias e investigou diligentemente cada uma delas. Até mesmo a mãe de Michaela conduziu sua própria investigação, estudando casos semelhantes e tentando descobrir quem poderia ter sequestrado sua filha. Todos mantinham a esperança de que a menina ainda estivesse viva e que o criminoso a mantivesse em cativeiro em algum lugar. Em 1991, os detetives voltaram sua atenção para um homem de 43 anos chamado Timothy Binder. E quanto mais investigavam seu passado, mais perturbador ele se tornava. Antes do sequestro de Michaela, Binder já estava sob investigação policial devido ao seu comportamento peculiar. Ele vinha enviando presentes, cartas e dinheiro para diversas jovens. Algumas dessas cartas continham passagens bíblicas, com frases como "Eu te escolhi" e "Esteja comigo", destacadas. Pais preocupados de algumas dessas meninas o denunciaram à polícia, o que levou ao interrogatório de Binder. Ele alegou que estava apenas tentando fazer amizade com as meninas, pensando que elas estavam solitárias. No entanto, a investigação revelou um histórico perturbador. Em 1985, Binder foi demitido de seu emprego no Serviço de Proteção à Criança, no Colorado, por coletar informações pessoais sobre meninas. Posteriormente, ele enviou presentes, dinheiro e cartas para elas. Durante uma busca em sua van, as autoridades descobriram muitas fotografias de crianças e passagens bíblicas decorando o interior. Além disso, Binder já havia sido preso anteriormente por tentar atrair 2 garotas para dentro de sua van. Embora nenhuma acusação formal tenha sido feita, o que é ainda mais estranho é que Binder visitava frequentemente os túmulos de meninas em cemitérios locais, passando um tempo incomum por lá. No entanto, a situação tomou um rumo ainda mais sombrio. 6 meses antes do sequestro de Michaela, uma menina de 7 anos chamada Amber desapareceu nas proximidades. Pouco depois, Binder entrou em contato com a mãe da menina, oferecendo ajuda e visitando-a regularmente em casa. Ele chegou a escrever uma carta para a polícia, sugerindo que a próxima menina desaparecida teria 9 anos. Vários meses depois, Michaela, também com 9 anos, foi sequestrada. Após o desaparecimento dela, Binder fez inúmeras ligações para a mãe da menina, visitou sua casa e ofereceu ajuda. Mas o padrão perturbador não terminou aí. No início de dezembro de 1988, Binder enviou um cartão de Natal para um analista de perfis do FBI com quem havia conversado anteriormente. O cartão continha a ilustração de uma menina mostrando 4 dedos. Pouco tempo depois, uma menina de 4 anos desapareceu na mesma cidade. Apesar dessas circunstâncias perturbadoras que constituíam evidências circunstanciais, os detetives obtiveram um mandado de busca para a casa de Binder, onde ele morava com a esposa. Infelizmente, não encontraram nenhuma pista concreta que o ligasse a qualquer dos sequestros. Quando as notícias sobre o comportamento estranho de Binder chegaram aos jornais, as pessoas começaram a suspeitar que ele poderia ser um assassino em série. Isso levou a assédio e ataques contra ele e sua família, e ele acabou processando as autoridades municipais por espalharem informações falsas, vencendo o caso. Os detetives continuaram a investigá-lo por vários meses, mas concluíram que não havia provas concretas que o ligassem a esses crimes. Alguns detetives acreditam que ele não representava uma ameaça para as crianças,
e que seu comportamento peculiar pode não ter relação com esses casos. Consequentemente, a polícia redirecionou seu foco para outros suspeitos em potencial. Uma nova pista substancial só surgiu em dezembro de 1992, 4 anos após o desaparecimento de Michaela. Um detento de Indiana que cumpria a pena por roubo contatou a polícia, alegando saber a identidade do sequestrador da menina. Ele afirmou ter ajudado a enterrar o corpo dela no mesmo parque onde foram encontrados vestígios. Inicialmente, os investigadores demonstraram pouco interesse nessa pista, mas o detento escreveu uma carta ao importante jornal de São Francisco. Quando sua história se tornou pública, a polícia ficou sob pressão e decidiu interrogá-lo. Ele prometeu não só localizar o local exato do enterro de Michaela, como também levá-los diretamente ao assassino. Foi transferido para a Califórnia e, junto com a polícia, iniciou uma missão de busca. Segundo ele, o corpo havia sido enterrado em um campo de gladiolos e os policiais concentraram todos os seus esforços naquela área. As buscas continuaram por 8 horas, até que o detento admitiu repentinamente que havia inventado a história. Ele explicou que queria confortar a família de Michaela e ajudá-los a seguir em frente. Em vez disso, os parentes de Michaela e a polícia ficaram furiosos. Por essa declaração falsa, o detento foi condenado a mais 6 anos e meio de prisão, quase dobrando sua pena total. Além disso, foi ordenado que pagasse à família de Michaela uma indenização de $6.000. Em agosto de 2000, um novo suspeito surgiu no caso. A polícia prendeu um homem chamado Curtis Anderson, suspeito de um assassinato que aconteceu 1 ano antes em Vallejo, envolvendo uma menina de 7 anos. Ele confessou o crime e foi preso, mas os detetives suspeitavam que ele poderia ser responsável por outros crimes semelhantes. Durante 7 anos, não houve provas concretas para sustentar essa teoria, até que Curtis contatou o FBI. Ele estava com saúde debilitada e queria confessar outros crimes antes de morrer. Segundo sua confissão, ele havia matado mais 13 meninas e mulheres, incluindo Amber, de 7 anos, que havia desaparecido 6 meses antes de Michaela. Ele forneceu detalhes específicos que fizeram os investigadores considerarem seriamente seu envolvimento. No entanto, provar sua culpa continuava sendo desafiador, pois não havia provas físicas e os corpos das vítimas não foram localizados. Ao falar sobre o caso de Michaela, Curtis negou qualquer envolvimento, apesar da semelhança entre o carro descrito por Katrina. Os agentes do FBI planejavam continuar interrogando-lo, mas Curtis faleceu. Em 2012, outro possível suspeito se apresentou. Um detento contatou a polícia alegando que seu associado, Lauren Herzog, tinha uma semelhança impressionante com o retrato falado do suspeito do caso Michaela. Os detetives ficaram intrigados porque Lauren e seu parceiro haviam sido condenados por assassinatos que cometeram juntos. Eles eram suspeitos de terem matado 19 pessoas, mas os investigadores só conseguiram provar alguns desses crimes. Um mês antes de seu companheiro procurar a polícia, Lauren havia tirado a própria vida na prisão. Mesmo assim, a polícia decidiu investigar seu possível envolvimento. Uma foto de Lauren e sua juventude lembrava o retrato falado, mas os detetives precisavam de mais provas. Optaram por escavar um poço onde Lauren e seu parceiro haviam descartado os corpos das vítimas. Encontraram milhares de fragmentos ósseos, que foram então examinados por peritos médicos. Após análise exaustiva, determinou-se que os ossos pertenciam a 5 meninas diferentes, mas nenhum deles apresentava DNA compatível com o de Michaela. Apesar de examinarem diversos poços, a polícia não encontrou nenhuma evidência que ligasse Lauren ao caso de Michaela. Em 2018, houve um desenvolvimento significativo no caso. Um homem chamado David Mitchell foi acusado do assassinato de 2 mulheres em 1986, perto da cidade de Michaela. O principal avanço nesse caso foi a análise moderna de DNA. Naquela época, não era possível analisar o material biológico encontrado sob as unhas das vítimas, mas com os avanços da tecnologia, David foi ligado a esses crimes. David já estava preso por ter matado sua namorada de 39 anos em 1989. Os detetives decidiram investigar seu possível envolvimento no caso de Michaela e encontraram algumas conexões intrigantes. Descobriram que David estava na mesma região quando Michaela foi sequestrada. Ele também correspondia à descrição de Katrina e tinha um carro semelhante. Como as impressões digitais de David já estavam registradas, os especialistas reavaliaram a impressão digital parcial encontrada na scooter de Michaela. Graças à tecnologia moderna, fizeram um avanço significativo. A impressão digital na scooter era idêntica à de David.
Em 2020, David foi acusado do assassinato de Micaela, já que a esperança de encontrá-la viva havia se esvaído. Ele negou seu envolvimento e o caso foi a julgamento. No início de 2023, ocorreram as audiências preliminares e o juiz decidiu que havia provas suficientes para prosseguir com o julgamento. O advogado de David tentou contestar as provas, argumentando que a impressão digital da scooter não ligava necessariamente seu cliente ao assassinato. No entanto, nessa situação específica, a alegação parecia duvidosa, visto que era evidente que o sequestrador havia deixado a scooter deliberadamente ao lado da porta traseira do carro, para surpreender a menina quando ela se aproximasse. A defesa também tentou contestar as acusações de homicídio, alegando que o corpo de Micaela nunca foi encontrado, o que sugeriria a ausência de provas de sua morte. No entanto, esse argumento não se sustenta nos tempos modernos, visto que inúmeros casos resultaram em condenações mesmo sem a recuperação dos corpos das vítimas, apesar das substanciais evidências. Além disso, David possuía um histórico de crimes violentos ao longo de sua vida. Aos 16 anos, ele invadiu uma casa e agrediu uma mulher com uma faca. Depois de cumprir 1 ano de prisão, foi libertado antes do término da pena e logo tentou agredir outra mulher. Após mais 2 anos na prisão, foi libertado novamente. Em maio de 1988, 7 meses antes do sequestro de Micaela, David foi preso por um roubo a uma loja. Ele foi condenado a 1 ano de prisão, mas foi libertado 1 mês antes do desaparecimento de Micaela. O pai de Micaela viajou de outro estado para participar da coletiva de imprensa que anunciou a prisão do sequestrador de sua filha. Infelizmente, a mãe de Micaela, que esperava encontrar a filha viva durante todos esses anos, não pôde comparecer, pois estava lutando contra um câncer. Pouco depois da notícia da prisão, ela faleceu, agradecendo aos investigadores por descobrirem a verdade antes de sua morte. A polícia prometeu continuar a busca pelos restos mortais de Micaela e ofereceu uma recompensa de $10.000 por qualquer informação valiosa. O julgamento de David Mitch está marcado para começar em breve e envolverá 3 casos, o de Micaela e os 2 casos em que seu DNA foi encontrado sob as unhas das vítimas. Inicialmente, a promotoria pediu a pena de morte, mas o promotor distrital foi substituído e o novo promotor decidiu não prosseguir com o pedido. Se David for considerado culpado pelos 3 assassinatos, ele não receberá prisão perpétua, mas sim várias décadas de prisão. Essa decisão causou indignação entre as famílias da vítima e atraiu a atenção da mídia, sendo o advogado de David o único a apoiar a mudança. No entanto, David já tem 62 anos e não há muita chance de que ele viva para ver o fim da pena, mesmo com a redução. Vale ressaltar que o sistema prisional, que o libertou repetidamente antes do término da pena, apesar de seu histórico criminal, permitiu inadvertidamente que ele cometesse o assassinato de Micaela. Se ele não tivesse sido libertado apenas 1 mês antes do incidente, a garota poderia estar viva hoje. Bom, pessoal, obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo, compartilhem suas opiniões sobre essa história e não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Seu apoio significa muito para mim. Obrigado.